Glória a Deus, irmãos. Paz do Senhor, boa noite. Que bom. Muitos anúncios. Isso aí. Que bênção. A igreja está viva. Amém? Queridos, como sempre, é honroso poder estar aqui, fazer parte da igreja, da comunidade Amar, lá da sede também do portal, e sempre poder transmitir a palavra. E eu quero, a última vez que eu estive aqui, eu compartilhei com vocês o início de um estudo que eu estava fazendo sobre a parábola do semeador. Terminei? Então vou dar parte 2, continuação. Quero pedir que, por favor, me acompanhem ao Evangelho de Mateus, capítulo 13. Hoje vamos nos mexer um pouquinho na Bíblia, tá? Nos textos paralelos. Não sei se é possível, os irmãos que estão colocando os textos, eu queria pedir, se for possível, que a versão que coloquem para nós seja Almeida Revista Atualizada. Se está saindo ali, não sei, que aqui não consigo enxergar. Sim? Isso. E eu vou rapidamente trazer algumas coisas da introdução que vimos na última mensagem. A última mensagem falamos sobre o grande valor do saber ouvir. Hoje o título do sermão, embora seja a continuação, eu coloquei outro título, é para que a palavra não se perca. Vamos ler e vamos entrar na mensagem. Evangelho de Mateus, capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor. Vou ler versículo 1 e vou pular alguns. Diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira do mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou em um barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e por não ter raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Me acompanhe a orar, por favor, por este momento da palavra. Senhor, nesta noite queremos colocar esse momento do compartilhar da Tua palavra, das Escrituras. Eu quero pedir mais uma vez, Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir. Queremos entender nesta noite qual é o nosso papel frente ao privilégio de ouvir a palavra. Como fazermos para que Tua palavra não se perca, para que a semente não se perca. Que nós possamos entender que faz parte da nossa responsabilidade, da nossa atitude, do nosso querer, do nosso desejar, da maneira como preparamos o nosso coração, a nossa mente, o nosso interior, como somos verdadeiramente ouvintes que podemos obedecer. Quero pedir que abençoe essa igreja, que esta palavra possa nos transformar, nos desafiar a ter um relacionamento muito maior, melhor, mais profundo, levado a sério com Tua palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, abençoa-nos, me dá graça para trazer a mensagem, me dá palavras, ousadia, fluidez e dá para os meus irmãos ouvidos para dar importância ao que o Senhor está trazendo para nós. Em nome de Jesus, oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos retomar só algumas coisas dessa parábola. Rapidinho, não vou pregar o sermão da última vez. Mas a primeira questão que eu quero colocar é que o Senhor usou muitas parábolas. Não vamos falar de todas, somente desta. Mas das muitas que ele tocou, você poderia pegar os 4 evangelhos, principalmente 3 e Mateus, que tem muitas parábolas, e você vai perceber que da maioria das parábolas, de todas que ele colocou, ele só explicou 3. Das outras, todo mestre ou pregador tem o trabalho de ler muito contexto e tentar interpretar para onde o Senhor estava indo, porque o Senhor tinha um foco específico ao trazer uma parábola. Agora, esta parábola não nos dá essa chance. Esta parábola não dá para dizer, eu acho, eu penso, eu entendi, eu interpretei. Não, o Senhor já interpretou. Então, o que eu quero trazer nesta noite é a interpretação que o Senhor nos deu. O Senhor foi muito claro com essa palavra para nos alertar que precisava ser feito para que a palavra não se perca. E é sobre isso que nós vamos dar continuidade nesta noite. Irmãos,
no trabalhar da leitura da palavra e de estudar as escrituras e no caminhar da fé desses anos, para muitos poucos, para mim são muitos, já 26 anos, eu tenho descoberto, entre mais caminho com o Senhor, que a maneira como eu me relaciono com sua palavra define quase todas as coisas da minha vida. O que eu acredito, o que eu aceito, o valor que eu dou, onde eu aguardo, a prioridade que ela tem para mim. Porque quando nós vamos e indagamos o que o Senhor deixou, Ele deu um valor muito grande para o que Ele falou. Para conhecê-lo, precisamos ver as Escrituras. A palavra diz, quando Jesus foi, em algum momento, atacado pelos fariseus, Ele diz, de que forma vocês leem? Se nas Escrituras, elas dão testemunho de mim. Então, é a palavra que nos traz as verdades sobre Deus, sobre o reino, sobre a eternidade. Nós não poderíamos conhecê-lo se não fosse a luz da palavra. Embora a natureza nos revele o poder de Deus, é a palavra que traz com verdade e muita clareza quem Ele é e o que Ele quer e qual é seu propósito. Então, irmãos, nós não podemos ser negligentes na forma como ouvimos as Escrituras. Quero que pense por um instante, antes de entrar no sermão, quantos anos você leva escutando a palavra? Faça um cálculo. Eu levo 26 anos de cristão. Vamos supor que nesses 26 anos eu congreguei domingo e quinta. São 2 vezes por semana. Se eu fizesse os cálculos de quanta palavra escutei, alguém pregando ela para mim. Agora, se eu incluo os meus devocionais, meu momento de ler as Escrituras, quanta palavra o Senhor já trouxe para mim? Quanta palavra o Senhor já trouxe para você? Agora, faça o mesmo cálculo. Quanto delas se perdeu? De novo, eu não vou inventar nada. Eu vou lhe mostrar só o que a Bíblia diz. E se você analisa esta palavra, as Escrituras já nos dão um cálculo matemático. Ela diz que das 4 partes, 3/4 partes se perderam. 3/4 partes se perderam do que ele entrega na palavra. E esse que não se perde, tem uma que produz aos 100, que é total, outra aos 60, perdemos 40% dessa 4ª parte, e outra 30, 70% se perde. Então, compreenda que a quantidade que a palavra de Deus se perde em nós é muito grande. Isso não é um dado menor. Isso é uma coisa que eu preciso levar a sério. Senhor, que terreno eu estou tendo? E se eu estou sendo uma boa terra, quanto também está se perdendo? Irmãos, abrir uma empresa sabendo que você vai perder 3/4 partes, você não abre empresa. Para quê? E do que você vai ganhar também vai perder. Mas ainda assim o Senhor decidiu investir em nós a sua palavra, porque Ele tem esperança, que 30, 60 e em alguns 100 dessas 4 partes, da única que se salva, isso fará a diferença na vida de todo cristão. Então eu quero animá-lo nesta noite a se importar qual é o tipo de terra, o terreno, o lugar que você está lhe oferecendo a palavra do Senhor na sua vida. Vamos estudar nesta noite esta parábola. Vamos permitir que o Senhor traga luz para nós. Esse texto aparece em 3 lugares diferentes, então é lá que nós vamos percorrer um pouquinho. Vamos começar em primeiro lugar sobre o primeiro terreno do qual ele fala. Ele diz que quando a semente ela é jogada, ele começa a interpretá-la. Quero que me acompanhe, por favor, aí mesmo, capítulo 13, versículo 18. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. Aqui começa o Senhor a interpretá-la. A todos os que ouvem a palavra. Quero recalcar isto que foi dito na última vez que eu preguei. Se você lê o 19, diz que ouve a palavra. O 20 diz que foi semeado em terreno rochoso. Esse é o que ouve a palavra. Versículo 22, parte B. Aquele que ouve a palavra. Versículo 23, aquele que ouve a palavra. Então, também quero ressaltar que a palavra não se perde para os incrédulos que nunca escutaram. Irmãos, eles não estão inclusos nisto aqui. Estão inclusos pessoas que vieram para ouvir o que o Senhor tinha a dizer. O texto diz no versículo 1 que uma multidão veio para ouvi-lo. Muitas vezes eu já escutei pregadores incluindo nesses 3/4 partes os ímpios. Os ímpios não têm nada a ver aqui. Está falando para pessoas que vêm e escutam a palavra. A escutam, a ouvem, a leem. Tem contato com ela quando cantam, quando congregam, quando fazem um devocional. Essa mensagem é para nós e precisamos prestar atenção. Primeiro solo. Aqui diz que a semente caiu à beira do caminho.
que é que a palavra esteja à beira do caminho? Só vamos ler e vamos ver algumas questões importantes. Versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Primeira coisa, que é que a palavra esteja caindo à beira do caminho? Ouvir a palavra e não compreendê-la. Que ela não faça sentido para mim. Ouvi um sermão, li um texto, tive contato com um louvor tremendo que tem uma palavra profunda, mas não a compreendi. Isso é que a palavra esteja à beira do caminho. Vamos continuar. Ele diz também que porque não a compreendem, vem o inimigo e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O texto nos dá 3 informações. Que a palavra é ouvida, mas a pessoa não a compreende. E embora ela caia no coração, logo em seguida o inimigo, Satanás, vamos ler em outro texto que fala exatamente do diabo, ele vem e arrebata o que está caindo no coração. Esse toque de Deus que ele traz com sua palavra, quando ela não é compreendida, ela se perde. Vamos ler Marcos, capítulo 4. Por favor, não perca isso aqui. Eu também esqueci das canetas. Em casa sempre boto um monte para não me perder, mas vamos ir viajando aqui. Marcos, capítulo 4, é outro texto paralelo. Aqui, esse relato... Oi, Deus, obrigado, meu amor. Esse relato de Marcos foi contado por Pedro, o apóstolo Pedro, para ele. E ele faz o relato de qual foi a interpretação que o Senhor deu a essa parábola. Capítulo 4, versículo 14. O semeador saiu a semear a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Escute isto. E enquanto a ouvem, logo Satanás tira a palavra semeada neles. Então a palavra em Marcos nos dá mais um dado importante com respeito ao que é que a palavra esteja à beira do caminho. Esse roubo não acontece logo após o culto. Esse roubo não acontece logo após você ler a palavra. Esse roubo não acontece quando você está lá lutando com a vida. Esse roubo acontece aqui agora enquanto eu estou pregando. Estar à beira do caminho é ouvir e não entender nada. É ouvir e a palavra não descer para minha mente e meu coração de forma profunda. A Bíblia diz que enquanto eu estou pregando, espero que não seja hoje, mas infelizmente os dados bíblicos não erram. Enquanto eu estou pregando, tem uma quarta parte de pessoas, talvez não presentes ou ausentes, que Satanás está estendendo a mão e está roubando tudo que você está escutando. Isso diz a palavra. Eu não estou dizendo nada que ele não diga. Ele está dizendo aqui que enquanto você ouve, você está me ouvindo? Está me ouvindo? Pronto, é aqui onde está acontecendo um roubo. E você tem que se assegurar de não ser você que está sendo assaltado. Enquanto estamos escutando. Enquanto eu pego a Bíblia em casa para ler, é aí que ele estende a mão. A Bíblia diz que ele vem e arrebata. Está usando metáforas. Mas é uma metáfora que me mostra como é rápido o trabalhar do inimigo para tirar aquilo que o Senhor faz. Irmãos, por isso, atenção dobrada em um culto, atenção dobrada no momento das escrituras, quando eu estou buscando o Senhor, isso tem que ser vital para mim. Eu quero entender o que Deus falou, como eu falei no último culto. Se você sai de um culto e você diz, não entendi nada, você foi roubado. Se você não leva uma verdade que lhe sustenta aquela semana, você abraça, ela te sustenta, ela te enche, você foi roubado. Porque quando a palavra ela cai e produz, eu levo algo na minha mente e no meu coração e aquilo me persegue para me fazer ser transformada. O inimigo vem no meio do culto, no meio da palavra, no meio dos louvores, porque tem louvores que transmitem doutrina, transmitem verdades. Satanás está roubando. Então, irmãos, nós precisamos olhar o que acontece no culto, o que acontece na pregação. Eu sei que muitos de vocês têm filho pequeno, nós também temos, tem que ir no banheiro, está esperando alguma coisa de casa, mas irmãos, nós devemos levar a sério o momento da palavra. Isso é importante, muito importante, muito. É fácil perder o que o Senhor fez. Disse logo, vem Satanás e tira a palavra semeada neles. A palavra está caindo e enquanto está caindo, Satanás a toma. Não perca esse aqui também, por favor me acompanhe, a Lucas, capítulo 8. É outro texto paralelo, só para ampliar um pouquinho mais o que o Senhor mostrou na sua interpretação. Capítulo 8 de Lucas,
onde também tratamos dessa parábola do semeador. Diz assim, versículo 12, versículo 11. Esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir, percebe que é o mesmo? Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Olha só isso aqui também, achei impressionante. Irmãos, o Senhor, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, Ele já nos salvou na cruz do Calvário. Ele já nos salvou. Nós já cremos, Ele nos salvou. Mas a salvação do Senhor que acontece na cruz, ela se estende para todos os nossos dias. Ele nos salva do pecado, Ele nos salva da tentação, Ele nos salva de nós mesmos, das lutas que enfrentaremos, das tribulações. E quando eu não guardo a palavra, não posso ouvi-la, ela é arrebatada, eu não posso crer, porque não tenho no que crer. Não há nada que eu entendi, que guardei, que me protege. E então, não experimento essa salvação diária. Não estou falando de salvação eterna, porque nós a temos. Falo do dia a dia, do que está acontecendo dia a dia. Quantas coisas nós precisamos que o Senhor nos salve? Irmãos, a palavra salvação que aparece nas Escrituras, ela aplica a salvação eterna e ela aplica para a salvação aqui e agora. De todas as situações que nós vivenciamos e passamos. Irmãos, muitas das coisas que nós enfrentamos, nós sucumbimos diante delas, porque nós não temos uma palavra guardada para ser crida e para que ela, ou o Senhor, nos salve através dela. Então, há uma necessidade de entender que para enfrentar a vida, para lutar contra o pecado, para lutar contra as situações do mal, eu não faço isso nas minhas forças. Eu não faço isso com o meu poder. Eu não faço isso porque eu sou boa, eu sou melhor, eu sou fantástica e você não é. Não, nós fazemos isso porque quando guardamos a palavra e ela é crida, essa palavra vem no momento que eu preciso salvação, o Senhor me salva através dela. Salva meus pensamentos, salva meu coração, salva minhas atitudes, me salva de cair em pecado, em tentação, me livra do mal. A palavra que eu guardei. Olha o que diz, não vou pedir para você abrir, mas a palavra diz o salmista. Salmo 119, 11 diz, Senhor, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vou traduzi-la. Senhor, eu ouvi tua palavra, eu a entendi, por isso aguardei, Satanás não arrebatou e eu consegui ser salvo do meu pecado. Consegui não pecar contra ti. Consegui, pela palavra que criei e guardei. Irmãos, para a palavra ser crida, ela tem um processo. Ela tem que estar guardada em algum lugar. Ela tem que ser compreendida. Então, irmãos, eu lhe pergunto nesta noite, quantas coisas ou quantas vezes nós já enfrentamos lutas e situações e temos feito isso com a força do nosso braço e não com a palavra do Senhor. Não com o poder que a palavra do Senhor tem. Nós não podemos esquecer que a palavra tem um poder que eu não possuo. A palavra do Senhor tem um poder que eu não tenho. Ela me fortalece de uma forma que eu não consigo compreender. Ela dá uma fé que eu não consigo entender. Quando uma palavra é crida e ela é entendida, eu estou protegida contra situações e circunstâncias que se levantam e virão. Mas a palavra está dentro de mim. Quando o Senhor foi tentado, você conhece isso de cabeça. Escrito está. Ele tinha a palavra guardada no coração. A palavra do Pai, para ele, era relevante. Então, irmãos, nós precisamos compreender que a vida, para nós podermos avançar e não enfrentar sempre os mesmos fracassos, sempre as mesmas tentações, sempre as mesmas recaídas, sempre as mesmas coisas, você precisa guardar palavra, crer a palavra, lutar para que ela entre em algum lugar, levá-la com você, para estar junto e para que essa palavra crida o sustente. O sustente. Por que você acha que Abraão, quando ele estava levando o filho para sacrificar, e o Senhor pediu um filho para sacrificar, ele conseguiu suportar aquele dia mau? Porque ele tinha as palavras do Senhor guardadas, para ele eram importantes. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 15, creu Abraão a Deus e lhe foi imputado por justiça. Ele creu que Deus falou. Ele entendeu
que Deus lhe daria um filho e guardaria ele para sempre. Ele entendeu que era através desse filho que ele teria descendência. E essa fé e essa palavra, isso que havia no coração, sustentou ele no dia mau. Irmãos, o que nós cremos sustenta a nossa vida. O que nós cremos de Deus. Mas faz quanto tempo, às vezes, nós não estamos realmente guardando a palavra. Guardando palavra que alimente minha fé, que sustente minha fé. Então, em primeiro lugar, querido, que uma palavra esteja à beira do caminho é quando você está no culto e você não entendeu nada. No meio do sermão, no meio do louvor, no meio da sua leitura bíblica, no meio do grupo caseiro. Você foi, achou legal, mas você não entendeu nada. Não creu nada. Não levou nada como escudo para protegê-lo, para salvá-lo, para edificá-lo, para fazê-lo vencer. E isso é grave, porque nós temos uma vida dura pela frente. Muitos dias maus. Jesus diz, basta cada dia seu próprio mal. Ele não falou, basta para alguns dias seu próprio mal. Ele diz que cada dia tem mal. Então, ele já vem incluso no pacote. E se nós não temos palavra, infelizmente vamos sucumbir diante do dia mau. Em segundo lugar, vamos falar do solo rochoso. O solo rochoso, capítulo 13, volte de novo a Mateus, capítulo 13. Vamos fazer o mesmo exercício. Diz assim a palavra, versículo 20. Capítulo 13, verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, escute isto, e recebe logo com muita alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Vamos por partes. Então, o solo rochoso, o Senhor o compara e interpreta dizendo que é aquele que recebe a palavra e fica feliz. Ai, que palavra linda, ai, que tremendo, chorei, me arrepiei, foi tremendo, foi lindo, aleluia. Glória a Deus. Alguma coisa já melhorou. Mas o texto diz que, mas não tem raiz em si mesmo. Perceba o masculino. Não é em si mesma, não está falando da semente. Está falando do depositário, mesmo, pessoa. Vamos ver isso nos outros paralelos. Ele diz que não é a palavra, é a pessoa que não tem raiz. Não é a palavra, é a pessoa que não está firme. Não tem raiz em si mesmo. Diz, não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, solo rochoso é alguém que recebe a palavra com muita alegria, mas há algum probleminha com ele, já vamos ver qual é o probleminha nos outros paralelos, e diz que, como é de pouca duração, diz que quando chega a angústia ou a perseguição, está falando dos desafios da vida, ele prefere negar a fé. A palavra escandalizar significa isso, negar a fé, negar o que eu estava acreditando, negar o que eu tinha crido, negar aquilo que eu tinha recebido. Vamos ver um pouco mais amplo, por favor, em Marcos. Marcos 4. Evangelho de Marcos 4. Diz assim, versículo 16. Semelhantemente são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Então já sabemos que há uma atitude de alguma coisinha entendi, recebi, foi maravilhoso. Versículo 17. Mas eles não têm raiz em si mesmos. De novo, pessoa, não a palavra, masculino e plural. Sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ele usa praticamente as mesmas palavras. Vamos para Lucas, capítulo 8, versículo 13. É o que caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz. De novo, está falando da pessoa. Não está falando da palavra. Está falando estes, pessoa, o depositário. Estes não têm raiz. Escute isto. Creem apenas por algum tempo. Uma pessoa que ouve a palavra e cai em solo rochoso, o Senhor está falando de pessoas inconstantes. Ela não tem raiz em si mesma.
Ela não é uma pessoa que perdura, que permanece. Não é alguém que se esforça para dar passos, talvez curtos, mas firmes. Está avançando, devagarinho está avançando. São pessoas que se alegram e voltam. Creem e outro dia não creem. Um dia chora, outro dia não chora mais. Um dia está, outro dia não está. Nos três textos, o Senhor está falando, não da palavra, não diz, não há raiz em si mesma, em si mesmo, em si mesmos. Está falando depositário. E o texto de Lucas é muito claro ao dizer que eles creem apenas por algum tempo. Está falando de inconstância. Irmãos, nós não podemos ser pessoas inconstantes. Que é alguém inconstante? Inconstante é como a onda do mar, diz a palavra. Que não consegue crer, não consegue permanecer, não consegue ser leal àquilo que ele determinou. Não consegue manter aquilo que ele decidiu que deve buscar. Irmãos, eu não estou aqui nem para acusar você, nem para eu ser acusada, mas para nós sermos alertados. Quem de nós já não foi inconstante em algum momento, em algum caminho? Todos nós. Todos nós. Só que nós não podemos ter como regra de vida sermos pessoas inconstantes. Sermos pessoas que começamos coisas e não as terminamos, não as levamos ao fim. Não mantemos um compromisso. Não mantemos, acima de tudo. Se eu falei, se eu dei minha palavra, é isso. Se eu falei que é isso, eu mantenho. Eu vou buscar, eu vou me manter, eu vou permanecer. Irmão, a inconstância é uma coisa grave. Porque a inconstância faz que a palavra simplesmente desapareça. A palavra escandalizar, olha o que ele diz aqui. Apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Escandalizar-se é negar a fé que está crendo e desviar-se do caminho, daquilo que ele tinha determinado. Quando fala de desviar-se, irmão, não pense que você precisa ir embora da igreja para estar desviado. Não, tem um monte de pessoas dentro das igrejas desviadas, que já não creem a mesma fé, que já não abraçam as mesmas verdades. Infelizmente, quando nós trabalhamos mais perto das pessoas, vamos descobrindo quantas coisas às vezes erradas as pessoas praticam. E vêm para o culto, vêm para a igreja, mas praticam pecados. E cantam, e louvam, e levantam as mãos. E não vemos arrependimento, confissão de pecados. Não procura alguém para dizer que está com lutas, situações graves, situações difíceis. Tem dificuldade, porque já está com coisas que antes dizia, isto é santo e agora não sei se é tão santo. Isto é o certo, agora não sei se é o certo. Isto que Deus quer, eu não sei se é isso mesmo. Nós não podemos ser inconstantes. Nós precisamos lutar para permanecer naquilo que nós temos crido. Irmãos, isto tem sido dito muitas vezes, mas é uma verdade que precisa ser dita. Você não está aqui para pastor nenhum. Você não está aqui para pessoa nenhuma. Nós amamos os irmãos, eu amo vocês. Eu amo o pastor Roberto, eu amo os irmãos, amo. Há amor no meu coração por vocês, mas não é isso que me faz viver a fé cristã, nem estar aqui hoje. Eu tenho algo muito superior e é Ele. Ele. O que eu creio dele. Eu creio que Ele é o Senhor. Que o homem pecou, por isso tudo deu ruim. Eu creio que Ele enviou seu Filho na cruz sim para morrer por mim e me justificou, me incluiu. Eu creio sim que meu trabalho é ser santificada e eu não posso fingir que não sou pecadora, porque a Bíblia diz que quem diz que não peca é mentiroso. Mas também diz a palavra que aquele que pratica o pecado é filho do diabo. Então não posso fingir que se eu pratico o pecado ainda sou uma grande mulher de Deus. Não, não, não. Algo está errado. Porque a Bíblia diz isso. Então eu preciso levar isso a sério para mim. E lutar contra meu pecado, lutar contra o que eu pratico, para agradar ao Senhor, não aos homens, ao Senhor. Porque Ele sabe da minha vida. E um dia voltará. Eu preciso viver dignamente por aquilo que Ele já fez por mim. Então, irmãos, nós não podemos ser inconstantes. Não podemos ser inconstantes. Eu quero animá-lo nesta noite a levar a sério as suas dificuldades, os seus pecados, as suas transgressões. Não fique empolgado um dia, ai sim, vou vencer, e no outro dia soltou e esqueceu. Não fique feliz um dia de retiro, de encontro, de culto, e no terceiro dia já não guardou mais nada. Irmão, nós temos que lutar contra essa natureza. Precisamos lutar, porque a palavra precisa ter duração em mim. Mas se eu sou inconstante, a palavra se perde junto comigo. Eu preciso ter raiz. O que é ter raiz? Ser inamovível.
Irmãos, olhe para uma palmeira. Olhe para um pé de laranja. Você não vê ele trocando de lugar porque chegou inundação. Eu vou embora daqui, aí levanta a raiz e vai embora. Não, não gostei daqui, fui para outro lugar. Por isso a Bíblia compara a firmeza como as raízes da palmeira. Firmeza é estar ali, com chuva sem chuva, com sol sem sol, com pássaro sem pássaro, com ou sem nada. É a fé naquele que eu creio. Por ele eu vivo, para ele. É por isso, não é para os homens, não é para as pessoas. Nós desapontamos. Vocês também podem me desapontar. Esta é a vida cristã, porque somos pecadores. Mas há algo superior, irmãos. Ele. É por ele que nós queremos servir numa igreja, ajudar os irmãos. Não é porque eles me devolvem o favor, é porque meu trabalho é servir ao Senhor. Às vezes condicionamos o nosso serviço na igreja quando gostamos ou não gostamos de algumas situações. Eu sei que isso não é fácil, mas não está sujeito a isso. Não está sujeito a isso. Nós temos que saber a quem servimos. Amém? Em terceiro lugar, a palavra fala de um terceiro tipo de solo. A palavra diz que está o solo daqueles que caem entre espinhos. Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Essa é uma terceira forma de perder a palavra. Então vamos recapitular. A primeira é quando você perde, quando a palavra está sendo jogada. No momento que Deus está falando, você está surdo, olhando para o outro lado, está distraído, está pensando na panela, no jogo de futebol, quero ir embora, está chovendo, quero comer pizza depois do culto. O que seja, perdeu. Não só no culto, quando você lê a palavra também. Em segundo lugar, quando somos inconstantes. Pessoas que não permanecemos, que não somos firmes naquilo. Que nos alegramos, depois jogamos tudo fora. Um dia choramos, depois esquecemos da chorada que demos. Até do testemunho e a promessa que a gente fez. Nós precisamos de firmeza. Em terceiro lugar, a palavra que cai entre espinhos é quando você se enrola na sua vida diária. No seu dia a dia. Irmãos, todos nós temos vida real. Todos nós temos vida real. Todos nós, se não todos trabalham, porque alguns estudam, outras são donas de casa e trabalham de outra forma. Mas todo mundo tem uma vida real. Casamento, pais, filhos, contas para pagar, vida, saúde, gripe, luta com a água, alguém que te molha, outro no trânsito, vida real, vida acontecendo. Mas a Bíblia diz que quando eu não tenho coragem de levar a palavra que eu escutei para a minha vida lá fora, a palavra se perde. Olha o que diz o texto de novo. Quem foi semeado entre espinhos é aquele que ouviu a palavra, porém, os cuidados do mundo. Quando o Senhor falou para Marta, ele falou, Marta, Marta, estás muito fatigada, preocupada com os afazeres e os cuidados. Está falando da correria? Quem não tem aqui correria? Bom, porque eu tenho uma correria brava. Começa cedíssimo e não termina tão cedo assim. É uma correria. Mas eu não posso esquecer que eu sou filha de Deus, que Ele me salvou, que eu represento um reino e que eu quero ver Jesus. Não posso esquecer disso. Não posso esquecer. Mas às vezes a vida nos faz esquecer. Nos faz esquecer. Tem pessoas que esquecem que são cristãs. Esquecem que têm esposa. Esquecem que têm que criar filhos para o Senhor. Esquecem que têm que ser testemunho. Esquecem. Vamos esquecendo. Na correria da vida. E a Bíblia diz que quando isso acontece, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, os que querem ter mais. Deus não tem nada contra com você prosperar. Deus tem tudo contra quando sua prosperidade econômica sufoca o que Ele está fazendo na sua vida espiritual. Aí sim, está perdido. Deus não tem problema em você construir uma casa. Deus não tem problema em você querer um carro novo. Agora, se o preço para isso é perder na vida de Deus, sim, você colocou em risco a palavra do Senhor em você. Vamos ler um paralelo, por favor. Vamos a Marcos. Marcos 4. O paralelo de Marcos diz, versículo 18. Os outros, os semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, para nos ficar muito claro que todo mundo está ouvindo, mas os cuidados do mundo
fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo contra quê? Contra a palavra. Contra Deus. Sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Irmãos, cuidados do mundo. A palavra diz que quando Paulo falou para as solteiras, diz que as solteiras se dedicam para as coisas do Senhor e as casadas agora têm que ter cuidado com o esposo e as coisas do mundo. Então, não está falando de pecado. Não pensa que está falando de pecado. Está falando da vida. De trabalhar, de limpar, de cozinhar, de lavar roupa, de sair para o trabalho, de pagar para os seus trabalhadores. Está falando da vida. Mas esse cuidado, quando eu não levo ao Senhor para essa vida diária, a palavra é sufocada. Ela compete. Esta expressão que ele usa aqui me impressionou, mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Fascinação de ter coisas. Vou trocar o celular, vou trocar o carro, vou trocar a casa, vou trocar a TV, vou trocar a mulher, vou trocar tudo, vou trocar teus filhos. Uma mais novinha, quem dera. Fascinação das riquezas, das coisas que o mundo chama importantes. Irmãos, isto é um perigo. Isto é um perigo tremendo. Está endividado, vamos pagar. Deus vai nos dar graça. Mas não podemos esquecer que essa não é a nossa prioridade. Não podemos, irmãos. Aos jovens que estão estudando e trabalhando para prosperar, não permita que isso tire você. Isso significa que você não pode estudar, não. Você mostre a glória de Deus lá onde você está. Eu não estou falando de ficar encrusturado na igreja, estou falando de levar a Cristo para lá onde eu estou. Irmãos, eu sempre pensei, e as pessoas também sempre pensaram, que nós que éramos missionários, que a gente só orava, só cantava, só jejuava, só ficava na igreja, mais espirituais. Eu também achava assim. E era tremendo. Mas quando eu saí para a vida real, levei um susto. É muito difícil ser cristão na vida real. É mais fácil ser cristão porque eu só oro, canto, só leio a Bíblia, só prego e bato nos outros. Então é maravilhoso. Mas a vida real me deu um susto. Levar a Cristo para a vida real. Levar a Cristo para a criação de filhos, levar o Evangelho para o trabalho, levar o Evangelho para o trânsito. Meu Jesus, que coisa tremenda. Que coisa desafiadora. Mas é isso que nós temos que fazer. Não podemos deixar que a vida sufoque o que o Senhor está fazendo em nós. A vida, a correria, a Netflix, celular, Instagram, tudo que você vai fazendo, cuidados do mundo, e vamos esquecendo. O texto diz, olha o que diz aqui, e demais ambições. Está falando de riquezas e outras coisinhas. Não tem nada errado em conhecer, mas não deixe que o conhecimento te afaste de Deus. Não tem nada errado em querer crescer, mas não deixe que nada disso afaste de Deus. Está falando das ambições. Agora, escute a frase, concorrendo. O que é concorrer? Competir. O que é concorrer? O que é concorrer? É competir. É competir. É começar a correr contra aquilo que o Senhor está fazendo. Contra a palavra que o Senhor plantou em mim. Irmãos, a vida diária concorre sim contra a palavra do Senhor. A vida comum do lar tenta concorrer contra o propósito de Deus. A vida de trabalhador, de estudante, de dona de casa, de esposa, de esposo, de empresário, de jovem, de adolescente, tenta concorrer e concorre sim contra a palavra. E nós precisamos policiar a palavra de Deus em nós. Não deixar que a vida sufoque o que o Senhor faz na nossa vida. Irmão, nós temos que levar a Cristo para tudo que eu sou e tudo que eu faço. Eu preciso. Cristo tem que estar presente. Ele tem que estar presente. Isso é um dos maiores problemas hoje do evangelho contemporâneo. Sufocando a palavra, ficando ela infrutífera. Olha só, a palavra pode estar até brotando, mas ela chega a não dar fruto, porque a vida diária sufocou o que o Senhor estava fazendo. Quantas vezes você teve essa sensação? Que saiu cheio, saiu feliz, Deus fez uma obra tremenda, e uma situação lá fora acabou com tudo que o Senhor tinha feito. Uma situação, um problema, um desentendimento, algo o tirou do sério e acabou-se. Foi tudo por água abaixo. Lucas 12, já estamos terminando. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Vamos ler esse último paralelo. Aqui nesse texto. Diz, perdão, 8,
Pule para o 12, não sei porquê. Lucas 8. Estamos no mesmo paralelo, perdão. Versículo 14. E a que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias, escute isto, perceba que aqui esta não é no culto, é no decorrer dos quê? Dos dias. Na sua vida comum. Que você sai hoje depois do culto e vai dormir em casa ou comer, jantar. Aí começa a luta para manter a palavra para que ela não entre entre espinhos. No dia a dia. Diz, ao decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Olha que tremendo, irmãos. Não sei se você percebe o mesmo que eu percebi estudando isto, mas para guardar na palavra é um trabalho bravo. Não é com orar, Senhor, e coloquei no teu coração, está aqui, tim, aleluia. Não é com um ato profético. É com um exercício. Quanto eu escuto. Com minha estabilidade espiritual, emocional. Minha estabilidade em Deus. Com a vida lá fora. Com o que eu desejo. Com o que eu luto. Com minhas prioridades. São 3 maneiras em que a palavra vai por água abaixo. 3 formas, irmãos. Agora, em qual delas você se identifica? Porque eu me identifico em todas. No meio do culto, para não ser inestável, para ser firme, para ser uma mulher que começou e termina o que eu faço. E para viver a vida lá fora em Cristo. E ser coerente com o que eu digo, prego, canto, louvo e tanto digo que acredito. É uma batalha tremenda. Mas o texto diz que é tão tremendo isto que os deleites da vida, os cuidados e as riquezas concorrem contra, no decorrer dos dias, que não chega nem a amadurecer o fruto. Não chega. Talvez brota, começa a ter e esmorece. Por isso muitos de nós às vezes nos vemos anos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Avançamos 1 metro, recuamos 2. Mudei um pouquinho meu temperamento, meu caráter, minhas reações e voltei para o mesmo local. Gritei menos uma semana, na seguinte gritei o dobro que estava em dívida anterior. E assim vamos. Para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Porque não há uma luta verdadeira para abraçar a palavra. Eu quero terminar este sermão trazendo mais uma vez o título, para que a palavra não se perca. O que eu tenho que fazer para que a palavra não se perca? Irmãos, é o cuidado de sermos cristãos e darmos um valor especial para o que o Senhor chamou especial, a palavra. Se eu escuto a palavra, eu consigo crer, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se eu dou valor à palavra, é com ela que eu me santifico, porque a palavra diz que a palavra do Senhor nos santifica. Se eu guardo a palavra, ela me defende, porque Paulo comparou a palavra como a espada, que é algo que ataca e me defende do inimigo. Se eu guardo a palavra, eu estou guardando a fé. Meu Deus, o valor da palavra é tremendo. E pensar que tem igrejas que pregam 15 minutos e ainda não abrem nem a Bíblia para pregar. E cantam 3 horas. E ainda acham que são cristãos. Como será? Como será? Se às vezes nós escutando a palavra já não vamos para frente, imagina. Irmãos, valorize a palavra. Mais uma vez eu quero animá-lo através desse sermão. Foque seu coração em ouvir o que o Senhor fala. Quero ler o último versículo, começando de Lucas e iremos para trás. Versículo 15. Lucas 8:15. A que caiu na boa terra são pessoas, os que tendo ouvido de bom e reto coração. Olha tudo que a gente tem que fazer. Bom e reto coração. Retém a palavra. Luta contra o inimigo para que ela não a roube. As riquezas não a roubem. A inconstância não a roubem. Esses frutificam com quê? Perseverança. Perceba como o trabalhar, a labor, o trabalho de guardar a palavra é uma coisa de todo dia. Perseverança. Me manter. Manter. Tremendo. Marcos. Vamos ler só esse último versículo já e finalizei. Marcos 4.
Ele diz que os que caíram, versículo 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. E ainda que se perde uma parte, que tristeza. E último, 13, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por um. Amém, irmãos? Então, vamos ouvir a palavra. Vamos reter a palavra, entender a palavra, lutar contra a inconstância e levar ao dia a dia tudo que estamos escutando para ser defendidos e passar o dia mal. Valorize, irmãos, valorize. Tudo que você tem ouvido no Senhor tem que ocupar um lugar relevante, importante. Temos que levar a sério o que o Senhor falou. Eu preciso levar a sério o que Ele fala. Eu preciso. As palavras dele para mim tem que ser o padrão que decide o que eu faço e o que eu não faço. Não minha opinião, nem a de outro. O que o Senhor falou. Nós teremos casamentos exitosos, de sucesso, se nós como mulheres damos importância ao que o Senhor opina do casamento. Vocês homens, o que o Senhor opina do casamento. Criaremos filhos se nos interessa o que Deus opina da criação de filhos. Seremos bons empregados se nos importa o que o Senhor opina de sermos empregados e empregadores. Tem que nos importar o que Ele opina. Que lugar tem a opinião de Deus para você, para mim? A opinião do Senhor conta para mim. Esta palavra conta. Esta é a opinião dEle. Esta é a opinião dEle. Você não precisa se ajoelhar e ficar em silêncio para ver se Ele fala alguma coisa da opinião. Não, Ele já deu sua opinião. Está aqui. Os princípios. Talvez Ele lhe agracie algum dia com falar ao seu coração. Mas o que nos dirige é o que Ele já falou. Esta é a opinião dEle. E isso deve me importar. Mais que qualquer outra coisa, é isto. Amém? Quero convidá-lo a ficar em pé, por favor. Feche seus olhos. Hoje nós temos Santa Ceia. E vamos aproveitar esse momento para orar e nos preparar para a Santa Ceia. Mas eu quero animá-lo que feche seus olhos e faça um balanço. Não sei se fala assim. Mas faça cálculos do que está acontecendo com a palavra em você. Onde você a está perdendo? No meio do culto, do devocional, ou você não tem devocional, você não lê a palavra, ou você a está perdendo por causa da sua inconstância, um dia está em cima, outro dia está embaixo, um dia está feliz, outro dia não, um dia está crente, outro dia está rebelde, um dia guarda a boca, outro dia fala palavrão, ou no dia a dia. Muitos afazeres, muitas riquezas, muitas coisas da vida que lhe desafiam. Vendo o ímpio prosperar e você também quer ser como ele. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Senhor, nesta noite quero agradecer mais uma vez por esse privilégio de estarmos aqui e ouvirmos Tua palavra. Talvez não somos cientes, ainda não, que reter Tua palavra é um trabalho dificílimo, desafiador. Precisamos Tua ajuda, Senhor. Eu quero pedir que nos ajudes a ter ouvidos para ouvir, para lutar por ouvir Tua opinião. Eu quero que Tua opinião me importe acima de tudo. O Teu parecer, o que o Senhor acha sobre minha vida, meu casamento, meu filho, minhas finanças, minha juventude, minha casa, minhas propriedades, meu trabalho, meu relacionar com meu próximo, meu serviço na igreja. Eu quero Tua opinião, me importa a Tua opinião, Senhor. Quero dar valor à Tua opinião em mim, quero guardar as Tuas palavras. Como dizia o salmista, para não pecar, que elas me salvem. Que me salvem esta semana, que me salvem de pecar, que me salvem de errar, que me salvem de desacreditar, de sucumbir, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Oro por mim, oro pela minha casa, mas oro também pelos meus irmãos. Oro por todos os que estamos aqui, Senhor, que precisamos Teu auxílio. Querido, diga ao Senhor quanto você precisa poder guardar a palavra. Peça para Ele. Você sabe em que está falhando. Talvez como eu, você também está falhando em todas. Em todas. Às vezes não damos a importância suficiente no meio de uma pregação, de um devocional. Temos sido negligentes em ler a palavra.
Diga, Senhor, ajuda-me. Satanás está roubando tua palavra no caminho. Ele está roubando a palavra que é jogada em mim. Se você é uma pessoa inconstante, que começa e não dá continuidade, que um dia quer, outro dia não quer, peça ao Senhor auxílio, socorre-me, Senhor, ajuda-me, quero ser firme, quero me manter, quero buscar, quero orar o dia que sinto, o dia que não sinto, o dia que quero, o dia que não quero, eu desejo, Senhor, me tornar uma pessoa firme, parar de ser como as ondas do mar, parar de ser incrédulo, Senhor, ajuda-nos, Pai, quero pedir que nos ajudes a vencer as fascinações das riquezas, as ambições do mundo, o dia a dia que passa e vai roubando tudo que o Senhor já falou e fez. Ajuda-nos, Senhor, a manter a palavra na nossa vida, no nosso diário viver. Ajuda-nos, Senhor, muda-nos, transforma-nos, que tua palavra possa conseguir o trabalho para o qual ela foi enviada. Senhor, aqui estamos clamando para o único que pode nos ensinar a reter essa palavra, Espírito Santo. Tu és o Senhor que veio para nos ensinar as tuas palavras, as palavras do Pai. Ajuda-nos, socorre-nos, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, nesta noite, que esta palavra não se perca, por favor. Que nós possamos retê-la, que possamos ver uma mudança, que possamos ver esta semana caminhando de uma forma totalmente diferente. Possamos abraçar a palavra e vivenciar coisas maiores e melhores para a glória do nosso Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa-nos, Jesus. Graças a Deus.